São 5 questões aqui, né? Competência 5. É o seguinte, ó, modelagem algébrica. Deixa eu colocar aí para nós nosso tema. Modelagem. Deixa eu ver aí como é que tá aparecendo para nós. Modelagem algébrica, coisa bonita, ó. Basicamente, na prova do Enem, tu vai encontrar algumas maneiras de modelar alguma expressão algébrica, né? Seja uma função, uma equação, algo do tipo. Essas modelagens, vamos dividir elas em alguns grupos e vamos responder algumas questões baseadas na ideia da modelagem, não na ideia necessariamente do conteúdo em si, né? Conteúdo em si. Aí, ó, o primeiro tópico que a gente vai ver, ó, deixa eu colocar para nós. Primeiro tópico aí é o tópico de vou colocar aqui, bacana. Modelagem linear, tá bom? Modelagem linear. Vou colocar aqui. Modelagem linear. É aqueles problemas que têm crescimento ou decrescimento linear, muito presente na prova do Enem, que é a questão certa, tá bom? Beleza. Olha aqui rapidão. Dentro desse conteúdo de modelagem linear, eu tenho alguns tópicos para explorar com vocês aqui, ó. Primeiro tópico é a ideia de função afim, né? Diretamente relacionado com o reconhecimento de algumas funções, a representação de algumas funções. No caso do crescimento linear, é a função afim, a famosa função do primeiro grau, né? A gente tem algumas questõezinhas que é simplesmente encontrar uma função, encontrar uma relação ali entre a expressão aí, entre as grandezas envolvidas. E essas grandezas envolvidas vão se relacionar de maneira linear. Por exemplo, essa questão 6 aqui, ó. Ela diz assim: uma pessoa pretende encher um recipiente cúbico com água. O recipiente que já tem inicialmente um volume de água inicial, V0, aqui é o volume inicial, né? O volume inicialmente, né? Igual a V0. É posicionado debaixo de uma torneira com a vazão de 4 litros por minuto. Aqui é a vazão da torneira. No instante que a torneira é aberta, uma pequena abertura na parte inferior também é aberta, liberando água numa vazão de 3 litros por minuto, né? Essa abertura faz isso. A água vaza 3 litros por minuto. A figura representada isso aí, ele quer saber qual a expressão matemática que representa o volume dentro do recipiente, ó, presente no recipiente, em função do tempo. Vamos lá, nós temos uma parte fixa, que é o volume inicial, V0. Lembra, toda função afim, ela é do tipo f de x igual a x mais b, onde eu tenho uma parte fixa, aqui uma parte fixa, e eu tenho uma parte variável. Essa parte variável aqui, ela está relacionada com se é crescente, se é decrescente, com a inclinação, né, com a velocidade de crescimento, né, dessa função. Esse cara aqui é a taxa de crescimento da função, é o termo A, taxa de crescimento. Bora explorar aqui, ó, crescimento. Só trocar você bem aqui de tela, porque o computador tá... Pronto, acho que vocês ficam mais bonitinho aqui, fica maior para eu ver. Pronto, aí. Taxa de crescimento. Olha aí, ó. Taxa de crescimento ou decrescimento, né? A gente costuma chamar de taxa de variação e tal. Bora pensar. Eu tenho 4 litros. Entrando e 3 litros saindo. Então, eu tenho um saldo a cada minuto de 1 litro. Então, a cada minuto, ó, o volume inicial, a ele é adicionado 1 litro. Então, em T minutos, eu terei mais 1 litro vezes T. Esse seria o saldo que eu teria.
né? Então, o volume inicial associado a 1T, que está na letra A de amor. Né? Encontrei a ideia de crescimento linear, tá bom? Crescimento linear é uma função do primeiro grau, né? Aqui, ó, outras questões que pedem para a gente fazer essas expressões, a gente vai explorar elas também. Aí, ó, além do conteúdo de função afim dentro dessa modelagem aqui, também podem existir questões de progressão aritmética. Pode cair aqui também questão de progressão aritmética. Tipo, a ideia de a taxa de variação ser constante, ó, aumenta tanto em tanto a cada mês. Ou vai somando sempre o mesmo valor. É a ideia de PA. Essa ideia de PA está diretamente relacionada com a função afim. Então, algumas questões do Enem até tu confunde, tipo, será que essa questão é de PA ou é de função afim? E, na verdade, ela pode ser dos dois conteúdos. A ideia de crescimento linear está associada aos dois. Está associada aos dois. Eu vou botar aqui, ó, algumas questões. Por exemplo, ó, essa daqui, ó, é uma questão que pode estar na lista de função afim, assim como pode estar na lista de PA. Aqui a ideia. A ideia é que de um termo para o outro está sempre adicionando 2, ó. Está sempre adicionando 2. Adicionando 2. E a questão, ela fala assim, ó. Bora lá. Uma confeiteira pretende divulgar um sítio na internet, em um sítio da internet, os doces que produz. Mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviasse dados sobre o número de acessos do sítio nas últimas 5 semanas. Esse aqui é o gráfico aí, ó, o acesso nas 5 últimas semanas. A confeiteira acredita que se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento nas próximas 5 semanas, ao final desse período, valerá a pena investir. Então, o número de acessos ao final desse período, ou seja, que ela acredita ser suficiente para que vale a pena aí divulgar o site dela. Ó, na quinta semana é 160. Aí eu vou ter que somar mais 5 semanas. A cada semana eu estou adicionando 2, é isso? Então, se eu aumento 5 semanas aqui, vai para a 10ª semana, nesse caso aqui vai aumentar, a cada semana aumenta 2, então em 5 semanas vai aumentar 10. Posso pensar assim. Ou eu posso ir somando de 1 por 1, né? Vai dar 170. Ou eu posso somar de 1 por 1. Por exemplo, ó, na sexta semana é 162. Na 7ª semana é 164. Aí somando 2 em 2. Na 8ª semana é 166. Na 9ª semana é 168. Vai somando 2. E na 10ª semana, 170. É a ideia de PA, né? Ó. Tá dentro dessa modelagem linear. Né, de fazer questão de função afim, de PA, tudo sempre relacionado. Tudo bem? Olha essa outra aqui, ó. O preço médio cobrado por um pintor para executar uma obra consiste numa taxa fixa de R$25, mais uma quantia proporcional à área pintada. Basicamente, ele está dizendo que é 25 mais um certo A vezes X. Isso que ele está dizendo. É uma taxa fixa mais uma parte variável que ele não está falando quanto é que é. Mas te dá um padrão de crescimento. Tu já entende que é linear, que é do primeiro grau. Então, tu pode fazer aí esse padrão de crescimento como se fosse uma PA, como se fosse uma função afim, enfim. Ele quer saber qual o preço cobrado para quando for 150 metros quadrados. Bora anotar um padrão aqui, ó. 150 metros quadrados. Olha. Quando bem aqui aumenta 5, aqui aumentou 10. Quando aqui aumentou 10, aqui aumentou 20. Quando aqui aumentou 20, se eu somar aqui vai dar 40. Então dá para notar que o que aumenta do lado esquerdo, do lado direito aumenta o dobro. Aumenta o dobro. Pronto. De 80 para chegar em 150, eu preciso aumentar 70. E como do lado de cá aumenta o dobro, então vai aumentar 140, que é o dobro. Né? E aí no caso dá 325, essa soma aí, que está na letra B de bola. Tá bom? Letra B de bola. A ideia de crescimento linear. Então, a ideia de crescimento linear. A gente chama isso aí de
É modelagem linear. Isso aí aparece demais na prova do Enem. E é uma questão certa. Ela pode vir como função afim, como PA. Ela pode vir também como juros simples, ó. Também é uma ideia de crescimento linear, juros simples. Além disso, ela pode vir lá em geometria analítica, na parte de retas, né? Ponto médio, mesmo as relaçõezinhas, né? Ela pode aparecer. Tranquilo? Então tá aí. A modelagem linear. Pratiquem, ela vai tem 10 questãozinhas aí nessa mesma vibe, só para tu praticar, tá bom? Nessa mesma ideia de modelagem linear. Tá bonzinho? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma dúvida sobre como poderia ser uma questão desse tipo de modelagem? Alguém teve alguma dificuldade aí nessa primeiro momento da aula? Modelagem linear? Ou tá tudo jóia? Diz aí se tá jóia para mim. Ou se tá tranquilo, se não tá. Pode mentir, não. Pai do céu, briga se mentir. Tá tudo tranquilo? Vamos lá. A próxima parte que tem, a galera geralmente já considera um pouco mais complexa, que é a ideia de modelagem quadrática. Quadrática. Tá bom? Modelagem quadrática. Geralmente está associado à função do segundo grau, função quadrática. Tá bom? Existem outros conteúdos também, como na geometria analítica, tal, parábola, tal. Mas dentro do Enem, tu vai ver esse conteúdo aqui na parte de função do segundo grau. Tá bom? O principal momento aqui desse conteúdo é saber o que significa cada termo. Tipo, o termo A, o termo B, o termo C de uma função do segundo grau. Saber o que significa ele e qual a consequência dele no gráfico. Por exemplo, ó, eu vou colocar dois gráficos bonitinhos, ó. Dois gráficos bonitinhos. Eu tenho, olha aqui, ó. Esse primeiro. Vou botar 3. Esse segundo aqui, ó. Olha esse segundo aqui, ó. E olha esse terceiro aqui, ó. Esse terceiro. Ó, olha lá, para cada um desses, o valor de A, de B e de C. Ó, o termo A, nesse caso aqui, ele é positivo, porque a concavidade está voltada para cima. A concavidade determina o termo A. Ó. Aqui o termo A é positivo também. Aqui o termo A é o quê? Negativo. Entre outras coisas na função, a concavidade é determinada pelo termo A. Entre outras coisas que ele determina, tá bom? Esse é o principal tópico que a gente vai pegar. O termo A, principalmente, está associado com a concavidade. Depois, o termo B. Alguém lembra qual é o sinal do termo B aqui em cada uma dessas? Vocês lembram a ordem aí? Por exemplo, nessa primeira. Essa primeira aqui, ó. O termo B é positivo ou é negativo? E por quê? Não lembram? Alguém lembra? Alguém lembra? Termo B. Oh, vamos lá, vamos focar. Abri o chat aqui para ver. Termo B, na primeira, positivo ou negativo? Vamos lá. Primeiro momento aqui, gente, o termo B,
A análise dele é o seguinte. Observe que uma parábola sempre tem dois momentos, um de subir e outro de descer. Né? Sempre tem dois momentos. Se o momento que passa pelo eixo Y, for um momento de descida, ele é negativo. Olha aqui, é um momento de descida que ele está passando pelo eixo Y, então o B é negativo. Aqui ele está passando pelo eixo Y no momento de subida, então aqui o termo B é positivo. A diferença é essa. Certo. O termo C é o próprio valor, bem aqui, ó. Então o termo C aqui é positivo. Aqui, ó, o próprio valor também é positivo e aqui também é positivo. O termo C é o valor de Y aí, quando toca. Então, enquanto o termo B olha para o comportamento, o termo C olha para o valor. E o delta é quantas vezes tocou aqui no eixo Y, no eixo X. Se tocou duas vezes, ele é positivo. Se não tocou nenhuma vez, ele é negativo. Se tocou só uma vez, ele é zero. Aqui, ó, tocou duas vezes, então ele é positivo. Saber dizer esses sinais aqui, ele já ajuda a gente a responder boa parte das questões de função quadrática. Bora ler bem aqui algumas, ó, só para tu pegar a ideia. Ó. Ver como não é um bicho de cabeça. Aí a gente lê uma questão dessa, meu Deus do céu, como uma questão é complicada. Né? Vou começar com essa bem aqui, ó. Ó, com essa questão. Presta atenção nessa questão aqui, ó. Bora lá. Ela diz assim: em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizado pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72 mil no mês de janeiro, no mês 1. E que o maior gasto aconteceu no mês 8. E que foi gasto 105 mil no mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y, t de x, tal. Esse tipo de questão aqui, gente, ó. Esse tipo de questão aqui, vamos analisar ela. Primeiro, tu tem uma parábola, né? Uma parábola, que é uma função do segundo grau, é uma parábola, ele fala aqui. A parábola do segundo grau. Mas eu sei que lá em janeiro, esse gasto foi de 72. Aí, ó, eu sei que ele continua crescendo porque a questão diz que lá no mês de agosto, que é o mês 8, ela teve o maior gasto. E no mês 12, esse gasto foi de 105. Pronto. Como é que o universo pede para tu fazer essa questão? Tu pode pesquisar ela aí agora na internet, como é que resolve. Quando tu for pesquisar, ele vai estar resolvido assim, ó. Vai chamar aqui o x de 1, né? Aí vai dar 72, aí tu vai pegar, ó, a funçãozinha a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c tem que dar 72. Aí acha a primeira equaçãozinha, com a, b e c. Depois diz que x do vértice é menos b sobre 2a, lembrar disso. Aí chama o x do vértice de 8, acha uma relação entre a e b. Aí na nossa equação só fica com a e c, ou só com b e c. E depois faz a mesma coisa para quando x é 12. Olha o trabalho. Aí vai ficar um sistema de equação com duas letras, A e B e tal. Aí tu acha esse A e B, depois tu acha o C e vem aqui dizer qual é cada um. Mas eu consigo fazer essa questão muito mais rápido, sem fazer nenhum cálculo, só analisando aí, ó. Só analisando e lembrando dos termos. Ó, por exemplo, essa parábola aí, ó, se eu for imaginar ela completa, ela é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, o termo A é negativo. Então, eu venho aqui nas alternativas, já elimino a letra C, porque o termo A é positivo, e a letra E. Olha, estou entre dois. Além disso, essa minha parábola, ela passa aqui ó, no momento de ascensão. Então, o termo B é positivo. Então, já venho nessa daqui, ó, que o termo B é negativo, ó, e aniquilo. Eu já estou entre duas. Aqui eu já posso chamar isso de chute com base, né? Chute com base. Eu sei que o termo C é o valor bem aqui, ó. Eu não sei que valor é esse, mas eu posso garantir que ele está abaixo de 72. Se ele está abaixo de 72, ele não pode ser o 72. Então só sobra letra A. Sem fazer nenhum cálculo na questão.
sem fazer nenhum cálculo. Tudo bem? Só analisando os sinais de A, B e C, eu consegui dizer quem era a alternativa e não fiz cálculo. O mais importante tá aí. Alguma dúvida? Sim ou não? A maioria das questões de função quadrática que é para modelar, eu resolvo assim. Na verdade, todas que é para modelar, a gente resolve assim. Tá bom? Belezinha, belezinha, belezinha. Ou essa vendo aqui, ó. Suponha que um trem, que para um trem trafegar em uma cidade a outra, seria necessária a construção de um túnel com altura e larguras iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja um arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio, tal, tal. Aqui, ó, o arco da parábola, ele quer a função. Primeira coisa, ó, olha o termo C aqui, ó, aparecendo. É o valor bem aí, ó. O valor que aparece é o termo C, é 10. Então, olha para as alternativas. Já foi 2 alternativas embora. Se for para chutar, eu já consigo, né? Essa parábola ela tem a concavidade voltada para baixo, então o termo A é negativo. Com o termo A sendo negativo, eu não consigo dizer que é a letra B. Olha, já fiquei entre duas. Agora, ó, observa. Se o x for 5, a minha parábola é para dar 0, porque ela está tocando bem aqui, ó. Substitui o x por 5 bem aqui, ó. Vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado mais 10. Menos 25 mais 10. Isso aqui dá 0? Não tem como dar 0. Então, como não tem como dar 0, está eliminada também, só sobrou uma letra A. Sem esforço. Só pensando nos coeficientes A, B, C e no delta, às vezes precisa dele também. Tá bom? Observa isso aí, analisa isso aí. Tá bom? Alguma dúvida? Me digam aí, se vocês têm alguma dificuldade. Tenta resolver as questões de novo, assim, analisando o termo A, o termo B, o termo C. Então, tu vai ver que ela facilita demais a vida. Aí tu não acha mais a função quadrática como um bicho de 7 cabeças. Bora fazer essa daqui nós, ó. Nós, faz essa daqui, ó. Vamos lá, lê com calma. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y, que é uma função de x. Diz que a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, só que a nota 5 passa a ser 6. A expressão é qual aí? Bom, nota aqui. Se vocês quiserem parar o vídeo aí para vocês tentar fazer. Oh, não é gravado não, não é editor. A gente parar o vídeo para tentar fazer é ótimo. Não, não tem negócio de parar o vídeo aqui não, aqui é ao vivo, né? Eita, gente. E aí, fizeram? Congelar o tempo. Se você quiser congelar o tempo aí, Gabriel, né? Aí dá certo. Ó, a nota 0 permanece sendo 0. A nota 10 permanece sendo 10. A nota 10 permanece sendo 10. Primeira coisa, isso não pode ser linear. Por quê? Porque se for linear, ó, o crescimento tem que vir daqui. A nota 5 é, ó, 0 é 0, 5 é 5, 6 é 6, né? Só que ele diz que a nota 5 passa a ser quanto? 6. Então vai ser o número aqui um pouquinho maior.
Então, a minha função, ela vai passar aqui assim, ó. Tá bom? Porque a nota 5 passará a ser 6. A nota 5 passará a ser 6. Então, era para ser uma reta, mas não é. Então, não pode ser a letra D e não pode ser a letra E. E aí a gente tem, basicamente, três alternativas agora. Já consegui eliminar de cara duas. Entendeu? Tá vendo como é fácil, gente? Às vezes a gente pensa assim, função quadrática. Nossa, é um bicho de sete cabeças. É o tanto de questão que a gente já resolveu de função quadrática. Pensando só na ideia dos coeficientes. Olha mais uma aqui, ó. Sem fazer sistema. Se tu pegar essa questão de novo, essa daqui também, pesquisar na internet, ninguém resolve assim. Só resolve fazendo sistema. Agora nós temos que pensar assim na prova. Agora pensa comigo aqui rapidão, ó. Se eu completo essa parábola aqui, ó, se eu completo ela, a concavidade dela seria para baixo ou para cima? Para baixo, né? Como é para baixo, o termo A tem que ser o quê? Negativo. Termo A negativo, ó, eliminar a letra C. Já aumentei para 50% de chance o meu acerto. Olha aí. Deu para entender, gente? Sim ou não? Agora eu posso fazer assim, ó. Eu sei que em ambas o zero é zero, mas eu posso fazer assim. Pegar uma delas, substituir, por exemplo, o x por 5. E aí a minha resposta tem que dar 6. Se uma delas isso não der certo, essa está errada. Ah, professor, mas se nas duas der certo, aí tu vai para o 10. O 10 substitui o 10, tem que dar 10. Aí uma delas não vai dar certo. O fato é isso. Aí substituindo mesmo. Melhor do que fazer negócio de tá pensando ali em, sei lá, fazer sistema de equação, essas coisas assim. Bora substituir nessa bem aqui de baixo, que para mim o é mais fácil ela. Eu estou pensando nela como uma coisa mais fácil. Menos 1/10 vezes 5 ao quadrado mais 2 vezes 5. Isso aqui tem que dar 6. Bora lá, ficar 25/10 negativo mais 10. Aqui, ó, dá menos 2,5 mais 10. Isso tem como dar 6? Isso não tem como dar 6. Se não tem como dar 6, não pode ser essa daqui. Só sobrou a letra A de amor. Eu substituí nela porque ela é mais fácil. Ela é mais bonitinha, né? Uma não vai dar certo. Pode ser que aqui as duas dessem certo. Aí, mas no outro ponto aqui, uma não ia dar certo. O fato é isso. Aí essa que não dá certo, elimina. Olha aí. Acabou de resolver mais uma questão de função quadrática sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Tranquilo, 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 tranquilo. Deixa eu ver se tem outra aqui nesse mesmo estilo. Sem ser essas que eu. Desse outro estilo aqui. Certo. Ó. Existe um outro tipo de função quadrática, que é as funções que necessariamente elas envolvem a forma fatorada dela. Tá bom? Forma fatorada. Escreve aqui, ó. Forma fatorada. É o seguinte, a forma fatorada é uma outra maneira de eu escrever a função do quadrado, a função do segundo grau, quando eu tenho as duas raízes e um outro ponto na expressão. Ó, é ax menos uma raiz, x menos a outra raiz. Essa daqui é a que nós chamamos de forma fatorada. Se eu tenho as duas raízes, eu posso lembrar dela. Olha essa questãozinha aqui, ó. A obra da Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbodas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbodas, na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas. Ele está perguntando qual é a altura H, dadas essas medidas aí. Sabe o que tu vai fazer? Tu vem bem aqui, faz primeiro o eixo X,
o eixo Y, o eixo X. Aqui eu vou fazer a minha parábola, ó, minha parábola bonitinha aí, ó. Como eu puxei ele bem no meio, eu tenho raízes como 5 e menos 5. Então, eu já poderia ter escrito a forma fatorada assim, ó. F de x igual a x menos 5 e x menos 5. As duas raízes que eu tenho. Tá bom? Aí, ó, aqui só para escrever, a forma fatorada, ela acaba ficando assim, ó. A x mais 5, x menos 5. Pronto, coisa bonita aí, ó. Agora, bora lá, avançar mais um pouco. Eu preciso de um outro ponto, e eu tenho. Olha o outro ponto. Quando x é 4, ele está na altura 3, que é 3 metros. Então, quando eu trocar o x por 4, vai ficar assim, ó. A, 4 mais 5, 4 menos 5. Isso aqui tem que dar igual a 3. Aí, ó, vai ficar assim. A vezes 9 menos 1 igual a 3. Resumindo, esse A vai ser menos 3 sobre 9, que é a mesma coisa de menos 1/3. Vou deixar guardado aí esse A. Pronto. Dado esse A, agora eu já tenho a forma fatorada de uma maneira atualizada. Olha a minha forma fatorada aqui, ó. Ela vai ser f de x igual a menos 1/3, que é o A, x mais 5, que é a primeira raiz, e x menos 5, que é a segunda raiz. Pronto. Aí, coisa bonita. Ele quer a altura. Gente, a altura é simplesmente o valor dela quando x é 0. Então é só pegar na forma fatorada e substituir o x por 0. Vai ficar menos 1/3 vezes 0 mais 5 é quanto? 5. 0 menos 5 é menos 5. Se eu resolver isso aqui, ó, fica menos com menos é mais, 25 em cima e 3 embaixo. 25 sobre 3 da letra D de dado. Tá bom? Posso sim. Ó, a gente utiliza nela a forma fatorada. A forma fatorada, ó, é sempre essa, tem que saber de qual é ela. Algumas questões. Ah, como é que eu sei que eu tenho que usar a forma fatorada? Tu tem duas raízes e um terceiro valor, um terceiro ponto. Aqui eu tenho, ó, necessariamente duas raízes, que uma é 5, a outra é menos 5, e um terceiro ponto, que é esse aqui, ó, quando x é 4, vai dar um 3. Então, tem tudo para usar a forma fatorada. A forma fatorada é essa. Isso aqui é uma raiz, e isso aqui é a outra raiz, é o valor de x lá quando toca no eixo x. Pela expressão, a primeira raiz é menos 5, então fica menos 5, porque ó, na fórmula já tem um menos. E a outra raiz é 5, então fica menos 5 mesmo aqui, bonito. Então essa daqui é a forma fatorada. Agora, o que eu faço? Da forma fatorada, eu vou no ponto que eu tenho, o terceiro ponto. Sempre são duas raízes e um ponto. Eu vou no terceiro ponto. Esse terceiro ponto, se eu substituir o x por 4, é para dar igual a 3. Então, eu venho na própria forma fatorada, troco o x por 4, ó, e igualo com 3. Aqui, ó, fica 9, esses dois somados é 9. E 2 subtraindo é menos 1. Aí fica menos 9, quando eu passar dividindo, fica menos 3 sobre 9, que aí acaba dando de simplificar. Esse aqui é o termo A. Eu volto na forma fatorada e troco o A por menos 1/3. Qual é a vantagem de escrever a forma fatorada no lugar da equaçãozinha com A, B e C? Eu só fico com uma letra, só a letra A. Eu não fico com 3 letras, A, B e C. Ah, professor, e agora o que eu faço? Ele não quer a fórmula, não quer termo C, não quer nada. Ele quer quando x é 0, qual é o valor da altura. Então eu venho na própria forma fatorada que eu encontrei, troco o x por 0. 0 mais 5, 5, 0 menos 5, menos 5. Aí, ó, 5 vezes 5, 25, menos com menos é mais, olha, ó, pronto. 25 terços. Aí, esse aqui
É a letra D de dado. Tá bom? É uma questão um pouquinho mais complicada. Ela não foi feita no mesmo modelo das outras. As outras a gente só leu, marcou, né? Foi algo mais rápido. Acho que eles pegaram a ideia. Depois, recomendo que vocês repratiquem isso aqui. Não façam. Olha aqui, só para vocês terem ideia. Ó. Essa daqui é a questão de número. É a questão número 17. Ó. A 17 e a 18, que a gente fez como se fosse 2 passos de mágica. Né? 17 e 18. Bora pegar aqui, ó. A resolução aqui da internet, da 17 e da 18, ó. 17, né? Ele jogou aí na forma normalzinha, depois achou o termo A, né? E a 18, olha aí, fazendo um sistema com A, B e C. Né? Aí o C é 0, ficou um sistema com A e B, um pouquinho mais de trabalho. Olha essa daqui agora, ó, que a gente fez, bem aqui na frente, ó. Como é um passo de mágica, né? Ó. Essa daqui, ó, essa 13, ó, a questão 13. A gente fez também como a resolução na internet aqui, ó, da 13, ó. 13. Sisteminha de equação com A, B e C, ó. A gente não fez isso. Eu não quero que vocês resolvam assim. Aqui é o parâmetro que a gente tem, a maneira de fazer, tá bonitinha, tá? É o universo paralelo, faz assim, ó, universo paralelo. Né? O universo paralelo faz assim, a gente tá em outro lado. Né? Tá em outro lado, tá em outro universo. Caso a gente consegue fazer esse tipo de questão muito mais rápido. Aí, ó, função quadrática aqui, Dora, que antes era complicada, Doravante é um conteúdo tranquilo. Né? Agora acaba ficando mais fácil. Um outro raciocínio de função quadrática, de modelagem quadrática que a gente está trabalhando aqui, é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui uma questãozinha boa. Esse bem daqui, ó. Inclusive esteve no último simulado, né? E vai estar no próximo. Né? Fala assim, ó. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$ 10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais, ele perde 10 clientes por mês também. Para que a venda do cabelo seja máxima, ele deve cobrar quanto por esse serviço? Esse tipo de questão aqui ó, é um tipo de questão, onde assim, comum de função quadrática. Nesse tipo de questão, tu tem o seguinte, tu tem o preço e tem a quantidade. Ó, a quantidade de clientes que ele tem fixa aí, ó, quantidade que ele tem é 200. E o preço que ele cobra, é R$ 10. R$ 10. Sabe que se ele aumenta aqui R$ 1, ele perde aqui 10 clientes. Então, se ele aumenta 1x, ele perde 10x aqui. Né? 10x. Para cada aumento aqui embaixo, ele perde 10 lá em cima. Pronto. Se eu quiser saber a arrecadação dele, basta eu multiplicar 200 menos 10x vezes 10 mais x. O que é isso aqui? Se eu pegar a quantidade de pessoas e multiplicar pelo preço que cada pessoa pagou, eu tenho uma arrecadação, eu tenho um total que eu ganhei. Tipo, 200 pessoas pagando R$ 10, eu tenho R$ 2.000. E assim vai. Beleza? Então, esse é o raciocínio dela. A gente vai fazer primeiro ela aqui através da função quadrática. Depois a gente vai aprender outra ideia de fazer ela. E eu vou te ensinar uma informação. Essa informação é uma informação privilegiada. Tu vai, por exemplo, conseguir responder várias questões desse raciocínio pensando nessa informação. Primeiro, ó, principalmente essas de modelagem, né? Primeiro, a arrecadação. A arrecadação, ela é 200 vezes 10, 2.000. 2.000. 200 vezes x dá 200x. Menos 100x. Menos 10x ao quadrado. Aí aqui, ó, a arrecadação, ela fica, ó, menos 10x ao quadrado, mais 100x, mais 2.000. É uma função do segundo grau com a concavidade voltada
para baixo. Então, ela tem um ponto de máximo, né? Ah, eu quero saber qual é o preço que eu cobro. Eu posso pensar assim, ó, cálculo x do vértice. É menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser menos 100 sobre 2 vezes menos 10, que é menos 20. Aqui dá 5. Esse x do vértice é o 5. A questão não quer o x do vértice. Usa x do vértice, perfeito. Aí, ó, a questão não quer o x do vértice, mas tu usa para jogar aqui, ó. Ele quer o preço. O preço é 10 mais o x. E o x torna a arrecadação máxima quando ele vale 5. Então, o preço é 15 reais. Letra D de dado. Tá bom? É a primeira maneira de fazer. Bonitinha, né? Primeira maneira de fazer. Bonitinha. 15 reais deve ser o valor cobrado. Tem outra maneira de fazer? Tem. Tem outras maneiras de fazer. Mas aqui é a primeira, é a maneira que vocês vão ver nas resoluções, é a maneira que vocês vão ver na internet, é a maneira... Então é interessante que vocês entendam ela, tá bom? Mas não é a maneira que a gente faz esse tipo de problema. Todo tipo de problema que fala assim, eu aumento tanto e perco tanto. Tipo assim, aumentei tantos reais, perdi tantos clientes. Esse tipo de questão aí é um tipo de questão já comum. Eu vou apagar aqui para a gente fazer da outra maneira. Pode ser? Posso apagar? Tirar print aí. Vou apagar. Olha. Paganha. A outra maneira de fazer, toda vez que a questão quiser maximizar a arrecadação, tu pode pensar assim, ó, pega a quantidade igual a zero. 200 menos 10x igual a zero. Então, 10x é igual a 200, logo x só pode ser 20. Depois, tu pega o preço igual a zero. 10 mais x igual a zero. Logo, x só pode ser menos 10. Esses dois caras aqui, eles são as raízes. E o x do vértice, ele sempre é a média das raízes. Então, o x do vértice é a raiz 20, somado com a raiz menos 10 dividido por 2, ou seja, 10 dividido para 2, então o x do vértice é 5. Eu encontrei o x do vértice mais rápido aqui. Tá bom? O x do vértice é 10. Com esse x do vértice 10, eu venho aqui e penso, ó, o x do vértice é 5. Se eu quero a quantidade de clientes, eu troco o x aqui. Se eu quero o preço, eu troco o x aqui. Se eu quero o valor arrecadado, eu pego a quantidade e multiplico pelo preço. Eu tenho o valor arrecadado. Então, com isso aqui, com esse macetezinho, eu faço qualquer uma. Ele quer o preço, então eu troco o x bem aqui. Vai ficar 10 mais 5, que é 15. Aí, de novo, ó, letra D de dado, dá no mesmo. Deu o mesmo x do vértice. Tá bom? No caso, são duas situações de zero arrecadação. Eu não ter cliente ou eu não ter valor para cobrar. São duas situações que misera, ou seja, são as raízes. E o vértice sempre está entre as duas raízes. É a média das duas. Tá bom? Entendi. Dava para resolver só na base da lógica, para tentar resolver mais rápido? Isso aqui que eu estou fazendo é uma lógica. Eu não sei se é a mesma que tu está pensando. Então, a base da lógica, ela depende de qual é a lógica. Mas essa aqui é uma. Se for essa daqui, dá. Tu pode fazer toda vez. Não tem eu, não. Tá bom, André? Tem eu, não. Beleza, 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 beleza. Tá aí. Letra D. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Era essa lógica aqui mesmo, André? Ou tu tinha outra maneira de pensar e quer compartilhar com a gente? Raciocínio? Pensamento? Que isso era mais ou menos assim mesmo. Show de bola. Mas se for assim, tu pode fazer toda vez esse tipo de problema. Ah, eu tenho tantos passageiros no ônibus e cobro tantos reais nessa viagem por cada passageiro. Se diminuir um passageiro, aumenta tantos reais o preço da passagem. Quero saber a máxima arrecadação. Pode fazer assim.
Tá bom? Certo. Esse de problema sempre vai ser uma função quadrática. Sempre, sempre uma função quadrática. Sempre, ó, ever, sempre uma função quadrática. Independente de em função de que tu vai trabalhando. Ah, é em função do número de pessoas? Não tem problema. É em função do preço cobrado? Não tem problema. É em função do número de clientes? Não tem problema. É em função da quantidade que eu acrescentei? Não tem problema. Qualquer jeito vai ser um problema de função quadrática. E digo mais, com concavidade para baixo. Para baixo. Sempre, sempre, sempre. De posse dessa informação aqui, gente, bora fazer duas questões aqui, também do Enem, coisa rápida, ó. Vou começar com essa bem aqui, ó. O administrador de um teatro percebeu que com o ingresso do evento a R$ 20, um show conseguia atrair 200 pessoas. E que a cada R$ 1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar trocos, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará o gráfico da arrecadação em função do valor do desconto do preço atual do ingresso. Olha aqui, ó. O gráfico que mais se assemelha com o que deve ser elaborado pelo administrador é, gente, ele quer um gráfico que associa a arrecadação dele, dado o contexto de, ó, ele cobra R$ 20, 200 pessoas chegam lá. Se ele reduz R$ 1, aumenta 40 pessoas. Esse é é o mesmo problema, gente. É o mesmo problema. Só que ele quer o gráfico. O gráfico é uma função quadrática. É uma função quadrática. Com a concavidade para baixo. Aí tu já fica, ó. A letra D diz isso. A letra E diz isso. As outras letras, ó, tudo, ó, linear, não é linear, é quadrática, a relaçãozinha da arrecadação. Independente se é em função do desconto, se é em função do número de pessoas, se é em função do preço, independente, vai ser quadrática. Aí eu quero uma diferença entre esses dois gráficos aqui, ó, esse e esse aqui, ó. Esses dois gráficos são diferentes. Esse gráfico aqui, ó, por exemplo, ele aceita um desconto de 1,50. Ele aceita um desconto de 1,20, porque ele é linha. Quando o gráfico não é linha, ele é ponto, é porque ele não aceita termos entre um valor e outro. Ele só aceita os valores inteiros, ou seja, tem um valor para o 1, depois tem um valor para o 2, não tem um valor para o meio, não tem meio termo. Tá bom? Então a diferença é essa. Só aceita valores inteiros, o outro só aceita valores, pode aceitar valores que não sejam inteiros. A diferença do gráfico de linha e pontilhado é basicamente essa. Ó, e ele fala bem aqui no texto que os donos só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos. Ou seja, correto é a letra E, de elefante e de elefoa. Tá bom? As duas são função quadrática, mas essa sacada no meio, falando assim, só admite valores inteiros, é o que faz a letra E ser o correto. Tá bom? Alguma dúvida? Certeza que não. Se eu tiver errado demais, você me avisa, gente. É porque também vocês, às vezes, não interagem tanto, aí o chat está aberto aqui para eu conversar com vocês, caso vocês tenham dúvida. A gente tá falando aqui, parece, né? Parece que tá rápido demais, eu não sei. Ó, a questão 19 aí, ó. Olha a questão 19, meu povo, minha povo, ó. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, quando o valor da entrada era R$ 10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10.000. Isso aqui é a faturação dela, obviamente, né? Tem R$ 10, 1.000 pessoas, 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. Com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu que a partir de R$ 10, cada R$ 2 que ele aumentava, tinha 40 pessoas a menos no espetáculo. De novo, uma função quadrática com a concavidade voltada para baixo. Nessas condições, sendo P
o número de pessoas, F, o faturamento, ele quer saber qual é o gráfico que representa o faturamento e o número de pessoas, a representação entre eles. Sempre vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, de cara, eu já elimino a letra B, porque aqui o termo A é positivo e não pode, tem que ser negativo. Letra B. Tá bom? Outro que eu já posso eliminar de cara também é a letra D. Porque observa, gente, P é o número de pessoas. Se eu não tenho nenhuma pessoa comprando, como é que vai ter arrecadação? Faturamento? Aqui está falando que se eu zerar aqui, ainda vai faturar 60. Não tem lógica isso, né? Está eliminado também. Esse carinha aqui. Tá bom? Está eliminado. Agora, analisando o gráfico, ó, eu tenho o número de pessoas, eu tenho o faturamento. Com nenhuma pessoa eu não faturo nada. Nenhum cliente eu não faturo nada. Isso aqui vai crescendo, porque a concavidade é para baixo. Então já dá para eu perceber bem aqui que o termo B, aí vamos para o início da aula, ó, termo B, ó, subindo, termo B é positivo. Termo B positivo, eu já elimino a letra E, porque o termo B dela, ó, tá negativo. Elimino ela. Agora eu fiquei entre A e C. O que eu posso fazer? Eu posso pensar exatamente do que ele me diz bem aqui, ó, que quando tinha 1.000 pessoas, faturava 10 mil reais. Vamos ver as questões? Vamos ver as questões, ó. Se eu pegar, por exemplo, 1.000 pessoas aqui, eu teria menos 1.000 ao quadrado, mais 1.200 vezes 1.000. Aqui eu tenho 1 milhão, 1 milhão, negativo, e aqui eu tenho 1.200.000. Isso aqui tem como dar 10 mil? Não, isso aqui não dá 10 mil. Então, não pode ser a letra C, marca a letra A. Viu que não é um bicho de cabeça? Viu como tu sabe de informações, faz tu pensa assim, meu Deus, como é que a questão pode ser fácil desse jeito? Né? E aqui a galera geralmente, ó, não gosta desse conteúdo, não gosta desse conteúdo. Isso já te diferencia de muito aluno aí, fazendo uma questão dessa aqui, nessa rapidez ainda, né? Fazendo nessa rapidez. A Clara perguntou assim, professor, explica de novo como descobriu pelo texto que o A é negativo. Não, eu te dei a informação nessa questão 16, que sempre esse tipo de questão que tem. Ah, eu cobrava tanto, tinha tantos clientes, perdi tantos reais, diminuí tantos reais, aumentou certa quantidade de clientes. Ou aumentei certos reais, diminuiu a quantidade de clientes. Essa relação sempre vai dar uma parábola com a concavidade para baixo, esse tipo de contexto aqui. Aí é onde a gente respondeu. É essa questão aqui, que é o mesmo contexto de 2021, só que era só para dizer o gráfico, e essa outra aqui, agora que a gente acabou de responder, de 2013, só que era para dizer a expressão. E aí a expressão, se a concavidade é para baixo, o A tem que ser negativo, é onde eu eliminei já o A positivo. Aí depois, pelo gráfico que eu desenhei aqui, que eu esbocei, o B tem que ser positivo, eu eliminei onde o B é negativo. Não pode ter termo C, porque senão teria faturamento com 0 cliente, não faz sentido isso. Elimina ele também. Aí depois eu fiz, só sobrou 2 valores. Esses 2 valores não tinha como eliminar eles pela análise dos coeficientes. Mas ao invés de eu fazer um sistema de equação com A, B e C, ou fazer esse tipo de questão aqui, esse tipo o certo era fazer essas 2 expressões, isolar a quantidade de pessoas, substituir aqui embaixo e multiplicar um pelo outro. Certo era esse, era trabalho demais. Mas o correto era essa. Só que a gente pega e testa o dado que ele me dá inicialmente, numa das alternativas, na letra C já deu errado, e eu comecei por ela, porque ela é mais limpa, não tem fração e tal, né? Ela deu errado, nesse caso, ela não pode ser a correta. Então, elimina a letra C. Aí, só sobra a letra A agora. Oi? Agora pega bem, ó, questão 19, né? Questão 19, questão 19, questão 19. Vocês podem pesquisar ela depois aí na internet. À vontade. Faz uma expressãozinha ré feia.
Daqui começa. Né? Isola o P, aí com o valor de V lá, ó, ele substitui aqui, aí fica uma coisa esquisita, que é o valor e o número de pessoas multiplicam um pelo outro. Aí é onde chega na expressãozinha que a gente chegou também sem fazer. Tá bom? Essa ideiazinha, essa ideiazinha, essa ideiazinha. Show de bola, né, gente? Muito, muito bacana. Certo? Essa daqui é a modelagem quadrática. Modelagem quadrática. Muito lindinha, muito bonitinha. Ó, então, nós temos dois tipos de questões: modelagem linear, modelagem quadrática. São duas questões especialíssimas. Outro tipo de questão, gente, ó, é a modelagem exponencial. Exponencial. Deixa eu escrever ela aqui, ó. Modelagem exponencial. Essa modelagem exponencial ou geométrica, tá? Não pode aparecer esse termo aqui, geométrica. Ela pode aparecer na prova com alguns conteúdos. Deixa eu escrever aqui também, do mesmo jeito que eu escrevi esses outros aí, ó, os conteúdos que podem cair aqui. Função exponencial. Exponencial. No caso, além de função exponencial, pode cair questões de progressão geométrica, pode cair aqui, nessa ideia, e pode cair questões de juros compostos. Juros compostos. Tá bom? Função exponencial, progressão geométrica e juros compostos. Vamos lá. Segredo da modelagem exponencial. Primeiro, envolve os conteúdos de função exponencial. É bom que a gente tenha um domínio dela, mas nessas questões que a gente fala sobre a ideia de tendência de crescimento, tal, o segredo aqui é simplesmente tu perguntar. Viu que é exponencial? Tu já pode pensar em PG. É a mesma parte algébrica. Aí tu só pergunta assim, ó, tá multiplicando por quanto? Tá multiplicando por quanto? Sacou por quanto tá multiplicando? Tu pergunta assim, ó, em que periodicidade? Em que periodicidade? Aí, ó, eu vou dividir essa aula aqui em dois momentos. O primeiro momento é que eu vou fazer umas questõezinhas com vocês, tá bom? E aí, no caso, não vai dar tempo de eu explorar a ideia mesmo das fórmulas de função exponencial, então eu vou ter que abordar o restinho desse tema aqui ainda na aula que vem, porque talvez não dê tempo agora. Na verdade, não vai dar tempo. Tá bom? Mas eu vou fazer algumas questões com vocês nessa ideia de crescimento. Depois a gente faz na ideia das expressões. Tentar traduzir uma expressão, por exemplo, exponencial, para um acréscimo percentual ou o contrário, esse tipo de questão. Tá bom? Bora ler essa questão aqui do Enem do ano passado. Ela diz assim, ó. As bactérias são micro-organismos formados por uma única célula. Elas estão presentes em praticamente todos os meios, no ar, na água, no solo, no interior de outros seres vivos. A forma de reprodução mais comum das bactérias é a assexuada por bipartição. Nesse processo, cada uma delas tem seu DNA duplicado e posteriormente se divide em duas células bacterianas. De modo geral, em condições favoráveis, esse processo é concluído a cada 20 minutos, ou seja, acabamos de entender. A cada 20 minutos, o número de bactérias dobra. Dobra. A sequência formada pela quantidade de bactérias nos instantes 0, 20, 40, 60, ou seja, de 20 em 20 minutos. Primeiro momento, o número inicial é N0. Segundo momento, ó, 20 minutos, dobrou, então só fica entre essa e essa, né? Fica entre letra C e letra D, porque dobrou. 40 minutos, dobrou de novo, então esses dois viram 4. Marca qual letra? Letra D de dado. Vai dobrando, dobrando, dobrando a cada 20 minutos. Essa é a ideia.
Tá bom? Viu que é função exponencial através do gráfico, através das expressões, tu pode pensar assim, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui tem uma expressão feia que dói, ó. Em um laboratório, os cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias, submetido a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após ter hora de observação, poderia ser moderado pela função. Ah, é feia a expressão. Ele está falando que é exponencial. Em que n0 é um número distante zero, t é uma constante real maior que 1 e k é a constante real positiva. Sabe-se que após 1 hora, olha o segredo aqui, ó, o número de bactérias foi triplicado. Ele está dizendo para ti, triplica a cada hora. Em 5 horas, qual vai ser o número? Gente, em 1 hora, triplicou. Em 2 horas, triplicou de novo. 3 horas, triplica de novo. 4 horas, triplica de novo. 5 horas, triplica de novo. Isso aqui eu tenho 3 elevado a 5, que é a mesma coisa de 243 vezes o número inicial, que é o que está na letra C de coração. Entendeu? O segredo não está na expressão exponencial. A expressão exponencial está dizendo para ti, olha, é um crescimento exponencial. É um crescimento exponencial. Dá para tu pensar numa PG. Dá para tu pensar numa PG. Logaritmo também. As questões de exponencial, que às vezes precisam de logaritmo, dá para tu pensar assim também. Mas a ideia do crescimento exponencial. É porque às vezes aparece um logaritmo na questão, mas não precisa dele. Porque só com o conceito de exponencial tu consegue fazer. Vou dar outro exemplo bem aqui, ó. Essa bem daqui, ó, que tem logaritmo, mas a gente não precisa fazer isso. Ela fala assim, ó, em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de Césio-137, removido de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulado inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material, está te explicando aqui, ó, radioativo, é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do Césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa é dada por essa fórmulazinha esquisita aqui, ó. Onde A é a constante inicial, tal. Com 0,3 com aproximação para o log de 2, ó, ele deu um log, mas tu está entendendo que aqui é um crescimento exponencial ou um decrescimento exponencial, dá para pensar assim também. PG pode ser crescente ou decrescente. Qual o tempo necessário em anos para que a massa se reduza a 10% da quantidade inicial? Ele te deu o logaritmo, te deu tudo aqui, ó. Né? Mas não precisa disso. Tu vai só pensar assim, ó. Era 100%. A massa era 100%. Bora pensar. Passou 30 anos. Passou 30 anos. 30 anos. Essa massa passou a ser 50%. Meia vida. 30 anos. É metade. Passou mais 30 anos. Vai ficar o quê? 25%. Passou mais 30 anos. Ficou o quê? 12,5, metade de novo. Vai reduzir na metade. Isso é a ideia de meia-vida, né? Vai reduzir na metade. Dividindo por 2, que é a mesma ideia de PG, que é a mesma modelagem exponencial. Ele quer 10%, ou seja, eu vou precisar de um tempinho a mais. Só que só até agora eu já tenho, ó, 30 mais 30 mais 30, eu já tenho 90 anos. E ainda vou precisar de um tempinho a mais. Só tem uma alternativa acima de 90. Então, por que eu vou continuar fazendo a questão? Não tem porquê. Né? Aí tu pega aqui, ó, questão 30. Mesma ideia, ó. Pega a questão 30 e vem analisar ela aqui, ó. Aí joga log de um lado, joga log do outro, trabalha, tal, log, não sei o quê. Fez a questão? Fez. Mas ele com certeza demorou mais do que eu para fazer. Isso aqui é a resolução do sistema, né? Onde eu pego as questões. É a mesma que vocês encontram na internet. E se nas alternativas tivesse uma com mais de 90?
Tu poderia pensar, é muito mais do que 90 ou é pouco mais do que 90? Depende de como as alternativas estão. Só na última tentativa do indivíduo que eu vou partir mesmo para fazer exponencial. Que a gente chama de UTI, última tentativa do indivíduo. Entendeu? Depende do que aqui é pouco mais do que 90, tá bem pertinho de 10% já. Aí como tá na alternativa? Acima de 90. Para tu também não viajar demais. Entendeu? Olha essa outra bem aqui, ó. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade do fármaco existente no final do intervalo é 50%, ou seja, metade da quantidade no início desse intervalo. Ou seja, cada intervalo chamado meia-vida reduz pela metade. O gráfico anterior apresenta a forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora, ou seja, de 1 em 1 hora, o amoxicilina fica metade do que era anteriormente. Ele foi injetado ao meio-dia, e ele quer saber a porcentagem que tem dele às 13h30. Ou seja, 1 hora e 30 minutos após a ingestão. Então, ele começou com 100%, após 1 hora, ele ficou com 50%. Se eu tivesse mais 1 hora, seria 25%, concorda comigo? 25%. Só que eu não tenho mais 1 hora, não é 2 horas, só tenho 1 hora e meia. Ou seja, não é nem 50 e nem 25, é entre os dois. Quantos valores eu tenho aqui entre 25 e 50? Só um. A prova não pode ter infinitas alternativas, só tem 5. Por isso que sempre vai dar para tu pensar assim. Entendeu? A ideia de crescimento ou decrescimento exponencial. É a mesma ideia que tu tem de PG. Aqui sempre é questão de meia-vida, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, é sempre assim. Tá bom? Sempre assim. Ou essa outra aqui, ó. Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes no primeiro dia. Então, no primeiro dia, 345 visitas. De um dia para o outro, triplica. Ele quer saber no último dia. São 4 dias. No primeiro dia, 345. No segundo dia, triplicou. No terceiro dia, triplicou. No quarto dia, triplicou. Olha, letra C. 3 ao cubo vezes 345. C de coração. Entendeu? Então tá aí. A ideia de algébrica é a mesma ideia de progressão geométrica. Inclusive, tu vai ver algumas questões aqui, ó, que se confundem com isso, ó. Aqui, deu um gráfico de uma função exponencial. Eu notei que de março para abril fez o quê? 480. Para chegar em 960, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Tenho que multiplicar por 2. Se eu tenho que multiplicar por 2, eu entendo que esse gráfico de exponencial está me dizendo que eu multiplica por 2 a cada mês. Se eu quero saber o dado de fevereiro que eu não tenho, basta eu pensar o quê? Que de janeiro para fevereiro teve que multiplicar por 2, ou seja, dá 240 em fevereiro. Respondi a questão. Belezinha? Gráfico de exponencial é a mesma coisa de progressão geométrica. Tudo faz parte da mesma família. Tá bom? Eu vou ficar devendo para vocês, gente, devido o tempo que hoje para mim está um pouco apertado, eu vou ficar devendo para vocês a parte mesmo de expressões de funções exponenciais, expressões mesmo. Não a ideia de crescimento, que já resolve, como eu disse para vocês aí, eu falei de 5 questões, daqui já pego umas 4 já. Mas eu vou falar só para finalizar a parte de expressões envolvendo função exponencial. Mas eu vou deixar isso para a próxima terça. Tá bom? Não tem como eu trabalhar hoje devido ao tempo. Beleza? Vocês conseguiram compreender o conteúdo de hoje? É um conteúdo bacana, né? É um outro ponto de vista, é outra maneira de ver o conteúdo de funções.
eu acho que dá para pensar que esse conteúdo não é tão complicado como a gente tinha lá no primeiro ano do ensino médio. Não é um bicho de 7 cabeças. Ele é menos, talvez 6 ou 5 cabeças, mas 7 não é não. Né? 7 não é não. Beleza, gente? Então, basicamente, é isso. Eu vou mandar algumas informações no grupo aí para a gente estar conversando, tá bom? Espero que vocês sejam todos tranquilos. Qualquer coisa vocês mandam para mim, tá? Cheiro, gente. Deus abençoa. Até the next week. Até terça que vem. Tchau. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu.